E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Senhor, mais uma vez, a leitura da Tua Palavra que fizemos neste momento, ó Pai, possa ser guardada em nossos corações e produzir frutos para a glória do Teu santo nome e para o nosso crescimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar no santo católico São Francisco de Assis? São Francisco de Assis, ele, assim conhecido, né, no meio católico, ele nasceu na Itália. O nome dele de batismo é, na verdade, Giovanni di Pietro di Bernardone. O italiano está quase, né? Ele era de uma família rica. Seu pai era um comerciante próspero de uma cidadezinha na Itália, uma cidade chamada exatamente Assis. Na sua juventude, a cidade de Assis e uma outra cidade italiana tiveram uma guerra, uma pequena guerra, e ele foi defender a sua cidade e acabou sendo preso. Ficou aproximadamente 1 ano preso. Era um jovem rico, e nesse 1 ano preso ele começou a meio que abrir mão da sua vida, aprendeu a viver, né, com limitações, e foi se tornando, entre aspas, mais humilde. Depois que ele foi solto, a história conta que ele pegou uma capa valiosa que ele tinha, envolveu um leproso com essa capa e ainda beijou o rosto deste leproso. Francisco de Assis, então, começou um processo de afastamento da sua vida antiga, que era uma vida de riqueza, de mordomia, para uma vida de pobreza. Chegou a um determinado momento da vida, ele morar em uma caverna para meditar e para orar, afastando-se um pouco das pessoas. Ou seja, ele abriu mão de sua herança e foi morar junto com os pobres, com o objetivo de ajudar os pobres e até os animais. Por causa dessa mudança radical, ele é conhecido como o Santo Misericordioso. Mas será que Francisco de Assis realmente entendeu o que era misericórdia? Será que essa mudança que ele fez, ele estava realmente sendo misericordioso? Irmãos, hoje nós chegamos no último capítulo de Jonas e nós estamos destacando a mensagem de juízo de Deus é sempre acompanhado de sua mensagem de misericórdia. Então, quando Deus manda falar sobre o juízo dele, a misericórdia vai acompanhando. Falamos que a tentativa de fuga de Jonas, na tentativa dele fugir lá no primeiro capítulo, o Senhor foi misericordioso com ele, com os marinheiros, já que cada um até então possuía ali os seus deuses. E nenhuma vida se perdeu. Falamos que o Senhor foi misericordioso com Jonas no mais profundo do abismo. E que no capítulo 3, domingo passado, o Senhor foi misericordioso com a grande cidade de Nínive. A grande e maldosa cidade de Nínive. Mas você sabe o que realmente significa misericórdia? O que é ser misericordioso? Para nós entendermos, existem 2 conceitos para misericórdia. Um conceito popular, que é aquilo que você vai lá no dicionário, que nós usamos normalmente, né? É a ideia de ter o coração na miséria alheia. Então, você vê alguém passando uma necessidade e você se compadece dessa pessoa. É como você descesse ao fundo do poço onde essa pessoa está. Esse é o conceito popular de misericórdia. Já o conceito teológico, e é o que importa para nós, a misericórdia, na verdade, ela é um aspecto do amor de Deus. Deus ama o homem, Deus ama a sua criação e mostra esse amor por meio da sua misericórdia, independente de merecimento ou não. E na maioria das vezes, ou quase 100% dela, não merecemos. Então, aqui nós chegamos nesse 4º capítulo, e ele começa, veja só, com uma menção direta ao 3º capítulo. Ele começa assim: com isso, Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. O que deixou Jonas irado?
chateado, triste, revoltado. Lá no capítulo 3, quando ele chega em Nínive e ele começa a pregar, a mensagem que iria durar 3 dias, o trabalho dele, acaba sendo em um dia que a mensagem vai se espalhando e a cidade, desde o menor até o maior, o rei determina um jejum na cidade, buscando o quê? O arrependimento, buscando o perdão de Deus. E isso acontece. Tanto que o último verso do capítulo 3 vai dizer que a cidade se arrepende e Deus resolve não mais destruir aquela cidade. E com isso, chegamos no capítulo 4, Jonas fica desgostado com isso, chateado, revoltado, irado contra Deus. A palavra desgostar pode ser traduzida assim como Jonas ficou agitado. Então Jonas, ele ficou agitado, revoltado contra Deus. E veja que o verso 2 do capítulo 4, Jonas manifesta abertamente o motivo da sua tentativa de fuga e da sua ira. Olha o que ele diz. Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Eu sabia, por isso que eu me adiantei. Eu sabia que se eu for para Nínive e pregar essa mensagem, o Senhor vai ser clemente, o Senhor vai ser misericordioso, o Senhor vai adiar a sua ira, vai usar de benignidade e vai se arrepender do mal que anunciou fazer àquela cidade. Isso mostra, irmãos, que Jonas conhece e sabe que Deus é misericordioso, que a misericórdia é um atributo, é uma qualidade de Deus. Então, diante disso, nós podemos fazer algumas perguntas que vão servir como os pontos da nossa mensagem nessa noite. Por que nós precisamos da misericórdia de Deus? E por que Deus é misericordioso? Por que Deus não usou um outro profeta que lhe fosse obediente, mesmo diante de uma ordem difícil? Cantamos agora um cântico, né? Relata a história de Abraão recebendo uma ordem difícil de sacrificar o filho, que era o filho da promessa. E ele foi lá e iria fazer, até que Deus falou, não precisa. Deus interveio. Por que Deus não arrumou um outro profeta? Por que Deus repreendeu Jonas por sua atitude registrada neste último capítulo? E mais, por que eu e você devemos ser misericordiosos para com as pessoas? Volte sua atenção para os versos de 1 a 5. Por que nós precisamos da misericórdia de Deus? Porque a misericórdia de Deus, irmãos, está relacionada com a queda do homem, com o pecado. E assim, lá em Gênesis, no capítulo 1, versos 26 e 27, o texto vai nos dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa dizer que Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem santo, o homem puro. Nosso catecismo diz que Deus criou o homem em perfeita condições de obediência. O homem tinha tudo para obedecer a Deus, diante de uma única ordem que foi dada, que era o quê? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem podia obedecer a Deus tranquilamente, porque ele tinha condições perfeitas para isso. É o que os teólogos chamam de pacto das obras, né? Deus fez e, olha, você só tem que obedecer. E Deus deu as ferramentas para que Adão e Eva obedecessem. Não era, nesse caso, ainda não era nem preciso a fé, né? Já que eles tinham todas essas condições. Mas, infelizmente, eles não cumpriram, eles não obedeceram, e eles comeram daquele fruto que era proibido comer. E hoje, irmãos, o que nós precisamos da misericórdia de Deus é exatamente porque, diferente de nossos primeiros pais, que foram criados perfeitos, em capacidade de obedecer à lei de Deus, hoje nós somos falhos, somos pecadores, somos tendenciosos a fazer aquilo que não agrada a Deus, se não for pela misericórdia dele. Por isso que hoje nós obedecemos a Deus pela fé que nós temos no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Como nós lemos no texto de João, pecado é qualquer qualquer transgressão da lei de Deus, né? E o catecismo define assim que pecado é falta de conformidade com a lei de Deus. Eu não estou de acordo com a lei de Deus,
ou eu vou transgredir ou quebrar essa lei. Isso é pecado. Pecado é desviar do caminho. Pecado é errar o alvo para o qual você foi preparado. Pecado é falta de integridade, é desonestidade, é iniquidade. Pecado é afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. Pecado é rebelião contra uma autoridade legítima, e nesse caso a autoridade legítima é Deus. Pecado é a quebra de uma aliança. Adão e Eva, Deus fez uma aliança com eles, e essa aliança foi quebrada. Pecado é maldade, é uma culpa moral. Pecado é fugir de regras que foram estabelecidas para poder andar errado. Pecado é uma ofensa deliberada, ou seja, uma ofensa intencional contra a Deus. E assim, diante disso tudo, todos nós, em algum momento, nós pecamos, porque as Escrituras afirmam lá em Salmo 51:5, nós nascemos na iniquidade, e na iniquidade nossa mãe não concebeu. E Paulo aos Romanos vai dizer que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E Paulo ainda vai dizer, né, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se desviaram, todos se fizeram inúteis. Irmãos, é por causa da desobediência, é por causa do pecado que nós precisamos da misericórdia de Deus. E ainda voltando lá em Gênesis, Deus imediatamente manifesta a sua misericórdia para com o homem. A consequência é, o dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Mas Deus foi tão misericordioso com Adão e Eva que essa consequência não veio de imediato. E mais, Deus ainda vai fazer vestes para Adão e Eva, vai cuidar deles diante da vergonha que eles estavam sentindo. E mais, lá em Gênesis 3, a prova da misericórdia de Deus é que muitos podem pensar assim, o Senhor, quando expulsa Adão e Eva, você que ele estava sendo rigoroso demais. Quando Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden, é uma prova de misericórdia dele. Porque tinha uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam comer e comeram, e tinha a árvore da vida. Eles agora em pecado não poderiam comer da árvore da vida. Então Deus protege a árvore da vida para que Adão e Eva não comam daquele fruto e vivam eternamente em pecado. É por causa do pecado que eu e você e toda a humanidade precisa da misericórdia de Deus. Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1, e assim ele nos deu vida. E um morto é incapaz de fazer alguma coisa, o morto não tem vontade. Ou seja, nós em nossos pecados, nós somos incapazes de voltar por conta própria para o nosso Deus. Nesses versos de 1 a 5 aqui de Jonas, nós percebemos que Jonas, um pecador, que foi alcançado pela misericórdia de Deus, ele se mostra egoísta. Olha o verso 5, né? Jonas sai da cidade, Jonas se assenta em um determinado local, ele espera algo acontecer com a cidade, esperando a destruição daquela cidade. Ele vai, faz uma enramada, né? Ele pega galhos, faz uma espécie de uma tenda com aqueles galhos, fica ali debaixo dela para se proteger do sol. Jonas espera a destruição da cidade. Aquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus, aquele que Deus usou da misericórdia, não deixando morrer no naufrágio, não deixando morrer no ventre do grande peixe, ele espera a destruição daqueles que ele esperava, para o qual Deus havia enviado a mensagem de juízo e misericórdia. É como se Jonas fizesse assim, no verso 4 ele fala assim, quando Deus pergunta para ele, é razoável a tua ira? Veja que ele não responde, né? Na primeira vez que Deus pergunta, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Jonas não responde, ele simplesmente sai da cidade. Ele parece aquela criança, ou mesmo um adulto, fazendo uma pirraça. Eu não vou falar com você. Eu saí daqui. Ele vai para um lugar e espera. Eu não vou cooperar. Nossa, você não quer fazer as coisas do meu jeito, então eu não vou te responder nada. É uma pirraça, literalmente é uma pirraça que Jonas está fazendo. É uma rebeldia que ele está fazendo. Mas acontece, irmãos, que a misericórdia de Deus é um aspecto do seu amor. É a sua compaixão.
É o amor que Deus demonstra para com aqueles que sofrem, independentemente dos merecimentos. Jonas, em nenhum momento, mostrou ser merecedor dessa misericórdia. Olha o texto que nós lemos. Em nenhum momento, né? Nós falamos na segunda mensagem que o maior problema de Jonas é que Jonas não tinha orado. Só depois de 3 dias, 3 noites, que ele vai orar. 3 dias no fundo do abismo. Nínive não merecia a misericórdia de Deus porque era uma cidade terrível, lembra? Era uma cidade que fazia montanhas com os crânios dos seus inimigos, que esfolavam as pessoas, que levavam cativas as crianças, que matavam homens, e quando não matavam, eles cortavam os pés e as mãos e deixavam ali a pessoa. Sem contar a imoralidade, não merecia a misericórdia de Deus. Os marinheiros lá no mar, naquele barco, naquele navio, também não mereciam a misericórdia de Deus, porque eram idólatras, adoravam outros deuses. Nós não merecíamos a misericórdia de Deus, porque nós somos, por natureza, pecadores. Mas quando olhamos para João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19, ele escreveu assim, olha, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É misericórdia, Ele olhou para mim, olhou para você, olhou para Jonas, olhou para Nínive e resolveu amar primeiro. Lembra do texto de Romanos, nós lemos, capítulo 5, verso 8, diz assim, mas Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Isso é misericórdia. Nós somos alcançados pelo grande amor de Deus, e esse amor tem nome, Jesus Cristo. As outras perguntas que nos levam para o segundo ponto. Por que Deus não usou outro profeta que lhe fosse obediente, mesmo diante de uma ordem tão desagradável de anunciar o juízo e misericórdia para a nação inimiga? Por que Deus repreendeu Jonas por essa atitude que nós vimos aqui no capítulo 4? Irmãos, volte a sua atenção agora para os versos 6 a 8. Deus não escolheu outro profeta que ele fosse obediente. Deus repreendeu Jonas porque Deus é soberano e imutável em sua vontade. Todas as escrituras falam de forma bem enfática, né? Bem marcante sobre a soberania de Deus. Deus é apresentado como aquele que faz a sua vontade. E pronto. Ele faz as coisas do jeito dele. Deus não apenas toma a decisão de fazer, mas como ele realiza. Deus não apenas fala que vai fazer, mas como ele coloca em prática tudo aquilo que ele planejou, que ele decretou. E ele ainda governa, ele ainda preserva. Nós vimos como Deus usou a criação desde o primeiro capítulo. A tempestade, o grande peixe, mais uma vez, e agora até aqui no capítulo 4. Tanto que o próprio Jonas, ele reconheceu isso lá no capítulo 2, verso 9, quando ele fala assim, olha, ao Senhor pertence a salvação. Realmente, irmãos, nós podemos perceber tudo isso, essa soberania, essa imutabilidade de Deus no capítulo 4 de Jonas. No primeiro capítulo, Deus revela a sua vontade por meio de uma ordem. Jonas tenta fugir. Ele é impedido por uma tempestade sobrenatural que Deus envia. Lembra? Os marinheiros reconhecem. Isso só pode ser obra de alguma divindade, de algum Deus, e eles começam então a fazer suas orações. Jonas, ele reconhece, ele confessa diante dos marinheiros que Deus é o Senhor sobre o céu, o mar e a terra. No segundo capítulo, o profeta só sai do fundo do abismo quando ele ora e reconhece que a mensagem central que ele tinha que levar é a misericórdia de Deus. No verso 8 ele fala assim, aquele que lhe abandonam, a Deus que lhe é misericordioso, eles estão pegando uma coisa vazia. E ele entende que Deus vai usar a misericórdia dele com quem ele quiser, independente da vontade do homem. No terceiro capítulo,
O Senhor dá uma nova chance a Jonas de cumprir a missão. O Senhor dá uma chance a Nínive para se arrepender. E ela se arrepende. Agora, neste capítulo, o Senhor está confrontando Jonas com seu egoísmo. Lembra que no primeiro capítulo, tanto que ele era egoísta? Enquanto os marinheiros estavam preocupados com o barco afundar, Jonas estava dormindo profundamente. Aqui, Deus está confrontando Jonas com a sua indiferença para com o próximo, com as suas prioridades. O comportamento pecaminoso demonstrado desde o primeiro verso desse livro até o último verso de Jonas, agora está sendo confrontado por Deus. Isso é misericórdia. Quando Deus confronta o homem com o seu pecado, é para levar o homem ao arrependimento. Isso é misericórdia da parte de Deus. Apenas, irmãos, quem é soberano sobre todas as coisas, pode fazer tudo o que nós temos lido neste livro de Jonas. Apenas o Senhor pode fazer o que quiser, pois a sua vontade não muda. Jonas tentou fugir, mas a vontade de Deus não foi alterada. É a imutabilidade dele. A imutabilidade, irmãos, é como se fosse uma coroa que está sobre a cabeça daquela pessoa que é independente. Ele não precisa, ele sofre influência de nada externo. Só existe um assim, que é Deus. Paulo fala aos Romanos, né? Conheceu a mente do nosso Senhor, no capítulo 11, final do capítulo 11. Quem foi o seu conselheiro? Quem aconselhou ele a fazer determinadas coisas? Ninguém. Porque ele é independente. Paulo, quando vai discursar lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos, ele vai falar exatamente isso. O nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós não podemos colocar limites à sua habitação, porque nós existimos nele por causa dele. O próprio Deus vai se definir assim para Moisés, quando ele pergunta, lá em Êxodo, no capítulo 3, quando me perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou responder? Eu sou o que sou. Não tem como me definir. Eu sou o que sou. Assim você vai dizer aos filhos de Israel. Irmãos, Deus é imutável em sua misericórdia. A sua misericórdia nunca se afasta de nós, pois está baseada na sua imutabilidade, ou seja, ele não muda nos seus planos, porque os seus planos são infalíveis. Deus não desistiu de Nínive por causa de Jonas. Deus não errou em escolher Jonas. Ele sabia que Jonas iria fugir ou tentar fugir. Mesmo assim, ele fez com que o profeta fosse até a cidade de Nínive para anunciar o seu juízo e a sua misericórdia. Quando Deus insiste com Jonas, ele está mostrando a Jonas a sua misericórdia. Deus poderia simplesmente ter destruído Jonas ali na tempestade. Quando Deus insiste com a gente, irmãos, não é porque, como muitos dizem, Deus está contando com você, não é isso. Não é porque Deus precisa da gente, é porque Ele está mostrando a misericórdia dele para conosco. Caso contrário, Ele simplesmente nos abandonaria. A pior coisa que Deus pode fazer para o ser humano é deixar o homem solto à sua própria vontade. Paulo fala isso no Romanos, capítulo 1. Por causa dessas coisas, Deus entregou os homens às suas próprias paixões. Quando Deus insiste conosco, é porque Ele nos ama. Ele está mostrando a sua misericórdia. Então, Ele vai fazer isso aqui com Jonas, no capítulo, verso 6, né? Jonas faz ali, pega aqueles galhos, faz uma espécie de uma cabaninha e fica ali esperando a cidade ser destruída. Deus faz algo muito melhor, incomparavelmente melhor. Deus faz nascer uma planta, e essa planta cresce por cima de Jonas, essa planta faz uma sombra por cima de Jonas, para tirar Jonas do seu desconforto. Em vez de que a parte final do verso 6 diz assim, Jonas se alegrou em extremo, ou seja, aquele homem que estava irado, extremamente irado, agora ele fica extremamente alegre. Mas Deus não passa a mão na cabeça, né? Deus não passa a mão na cabeça. Aí o verso 7, Deus manda um verme no dia seguinte. Esse verme faz com que a planta morra. O sol vem e vem um vento calmoso. Sabe o que é um vento calmoso? Não, é um vento assim, não é um vento de tempestade, é um vento fraquinho. Mas é aquele mormaço. Não foi o ano passado, mas teve um outro ano, um ano que foi 2023, se eu não me engano, teve pelo menos 3 dias de intenso calor. Foi uma correria, né? De busca por ventiladores.
Porque o calor estava tanto, era um calor intenso. E isso em lugar que não é deserto, cheio de árvores. Imagina num lugar mais deserto, né? E Jonas está em local aberto e agora esse vento calmoso, ou seja, esse ar quente, vem sobre ele e causa-lhe incômodo. E ele novamente fala assim: para mim é melhor morrer do que viver. Esse é Jonas. Mas Deus é fiel em sua misericórdia. Ele prometeu ter para conosco. Ele não destruiu Nínive, ele não destruiu Jonas, motivos não faltaram. Essa é a definição da misericórdia, né? É um aspecto do amor de Deus. A misericórdia de Deus, irmãos, é uma qualidade que ele também comunicou a nós, quando ele nos fez a sua imagem e semelhança. Isso nos aponta para o último ponto da mensagem, que é a última pergunta, né? Por que devemos ser misericordiosos com o próximo? Versos 9 a 11. Aí Deus pergunta para Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele disse: é razoável a minha ira até a morte. A misericórdia é um atributo comunicável de Deus. Isso significa dizer que nós temos em nós a capacidade de usar a misericórdia para com os outros. Vamos lembrar rapidamente alguns trechos da oração de Jonas lá no capítulo 2? Jonas, quando estava no ventre do peixe, ele falou assim, na angústia dele, ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. E lá no fundo do peixe, no fundo do abismo, ele diz que o Senhor que o fez descer àquela sepultura. Creio que a princípio ele pensou que iria morrer ali. E ele disse que aqueles que abandonam ao Senhor estão abandonando a misericórdia. E por fim ele diz que ao Senhor pertence a salvação. Jonas não merecia ser salvo ali por causa da desobediência. Falo isso porque tem exemplos bíblicos de pessoas de irmãos que foram obedientes a Deus, sofreram algum tipo de atentado e Deus os livrou. Os amigos de Daniel, lá na cova dos leões, Paulo, ao ser apedrejado, eles pensaram que ele estava morto, mas não morreu ali, entre outros. Jonas merecia ser salvo por causa da sua desobediência, por causa do seu egoísmo, por causa da sua indiferença? Irmãos, a resposta, graças a Deus, a resposta é um não. Sabe por que eu falo graças a Deus? Porque se nós merecêssemos ser salvos pelas nossas obras, nós não seríamos salvos. Graças a Deus que nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos, porque nós estaríamos perdidos. Porque qualquer um de nós, no lugar de Jonas, provavelmente iria fazer o mesmo. Eu vou anunciar o teu juízo, a tua misericórdia para aquela cidade, é inimiga do meu povo, são cruéis. Jonas, na verdade, irmãos, representa muito bem o comportamento nosso em diversas situações. Por exemplo, quantas vezes fugimos da vontade de Deus? Quantas vezes fazemos os nossos planos e não consultamos a Deus? O Jonas estava fugindo. O plano de Jonas, ele não colocou diante de Deus. Senão Deus falou, não, de jeito nenhum você vai fazer isso. Quantas vezes fazemos alguma coisa sem orar? Jonas não orou. Quantas oportunidades nós perdemos de intencionalmente falar do juízo de Deus para o próximo? Quando Jonas foi confrontado por aqueles companheiros de viagem, Jonas poderia ter falado, olha, eu estou fugindo da presença do Senhor, tudo mais. Ele poderia ter se arrependido ali. Não, ele não fez isso. Faça uma pergunta mais simples, né? Você, em algum momento, já convidou alguém para vir à igreja e ouvir a palavra de Deus? Eu estou falando de convidar, não estou falando da pessoa aceitar. É diferente, aí não é com a gente. Mas você já convidou em algum momento? Por que eu falo isso? Porque, irmãos, a melhor maneira que eu tenho de demonstrar misericórdia para com o meu próximo é compartilhando com ele o que Deus fez por mim. É compartilhando com ele o que Deus fez por mim. Por isso que nós lemos o Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de júbilo. E as nações diziam: olha, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Isso é misericórdia. Jesus, quando ele atravessa uma tempestade com seus discípulos e vai àquele cemitério e que liberta um homem que vivia ali entre os sepulcros, aquele homem, depois de ser liberto, Marcos capítulo 5, ele fala assim: Senhor, deixa eu seguir, deixa eu te acompanhar. E Jesus fala com ele assim: olha, vai para a tua casa, anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de ti. Ou seja, vai anunciar, vai falar para os seus como o Senhor teve misericórdia de você. Aí a Bíblia diz que ele foi para Decápolis e anunciava tudo que Jesus tinha feito por ele e todos se admiravam. Um outro exemplo de misericórdia, a própria mulher samaritana que ia em horário pouco movimentado buscar água e depois que ela vai conversando com Jesus e vai se sentindo transformada, ela larga, ele vai para a cidade compartilhar. Eu encontrei aquele que os profetas falam. Será ele o Messias? Ele tem falado tudo o que eu tenho feito. Tanto que no final do capítulo 4, eles vão dizer assim: já agora, não é pelo que você disse, é pelo que nós ouvimos, que nós cremos que ele é verdadeiramente o Salvador. A misericórdia, irmãos, é um atributo que Deus comunicou a nós, que Deus colocou em nós, e por isso nós devemos compartilhar com os outros aquilo que Deus fez por nós. Quero concluir com a aplicação. Vamos voltar lá ao São Francisco de Assis. Ele sabia realmente o que é misericórdia? Podemos afirmar que não. Misericórdia, irmãos, não é você levar uma cesta básica, não é você se compadecer do sofrimento da pessoa. Essas coisas são importantes. Tanto que Jesus falou que no dia do julgamento ele vai dizer assim, né? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, enfermo e não foste me visitar. Essas coisas são importantes. Mas quando eu falo que misericórdia não é isso, essas coisas não podem contribuir para a salvação. Essas coisas são consequências da salvação. Francisco de Assis, por exemplo, ele podia ter: eu quero ajudar os pobres, eu vou pegar a minha herança e vou ajudar os pobres. Mas o que ele fez? Abriu mão da herança e foi ser mais um pobre vivendo com os pobres. Não era mais fácil? É um questionamento que a gente sempre faz, né? A verdadeira misericórdia, Jesus deixou explícita naquela parábola do credor incompassivo, né? Ele devia uma dívida impagável. O rei lhe perdoa. E quando ele sai, ele encontra alguém que devia ele muito pouco. E ele não usa de a mesma atitude de misericórdia. Não devia você também ser misericordioso para com ele? Por fim, Mateus, no capítulo 18, verso 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o contrário, né? Tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Se Deus usou de misericórdia para comigo, eu tenho que usar de misericórdia para com outros. Mesmo que seja aquela pessoa que nós consideramos difícil, né? Que o amor de Deus possa alcançá-lo por meio da misericórdia. Nós, irmãos, possamos ser assim. E adiantando um pouco de domingo que vem, embora terminamos aqui os 4 capítulos de Jonas, quero falar um pouquinho sobre um tipo de crente que nós não podemos ser. O crente tipo Jonas. Aguardo cada um no domingo que vem. Deus nos ajude a fazer, a viver, a demonstrar misericórdia para com o próximo, assim como ele foi para com cada um de nós. De graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, ó Pai, a Tua misericórdia alcançou essa igreja. A Tua misericórdia, ó Deus, alcançou cada um aqui presente, Pai. Ó Senhor, que nós possamos também compartilhar. O Senhor é o Deus de misericórdia. É claro que primeiro nós devemos falar do juízo. É claro que primeiro nós devemos anunciar a Tua palavra.
Só assim, assim as pessoas vão ver como o Senhor é misericordioso, porque o Senhor anuncia o seu juízo, mas também estende a sua mão para aqueles que se arrependem. Por Deus, que nós possamos ser assim, ó Pai, compartilhar, ó Deus. Não ser, ó Deus, não sermos egoístas, não sermos, ó Deus, aqueles que ficam assentados esperando a destruição dos inimigos, mas pelo contrário, nós possamos amar os nossos inimigos. E nós podemos fazer isso, ó Pai, anunciando a Tua palavra. Assim como ela nos transformou e tem nos transformado, que ela possa também alcançar outros e transformar vidas para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a misericórdia de nosso Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo, seu único Filho, e a consolação e a comunhão do doce Espírito Santo seja conosco, com a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, então só lembrando aqui alguns avisos, né?